Exercício 13. Um resistor variável R está conectado a uma bateria. A figura mostra a corrente do circuito enquanto a resistência é variada. Quais são a FEM e a resistência interna da bateria? Bem, em primeiro lugar, o circuito que representa, vamos dizer assim, esse problema é o seguinte. Bem, esse circuito ele representa exatamente o que está descrito no problema. Isso aqui é a bateria, é representada pela FEM-E, que é a força eletromotriz entregue à resistência, e Rzinho é a resistência interna, é a resistência que representa a resistência interna da bateria. No caso aqui, o Rzão é a resistência variável, quer dizer, pode variar o seu valor, como mostra o gráfico, de 0 até 40 ohms. E a corrente que vai passar pelo circuito, entregue pela bateria, as duas resistências, vai variar entre 0 e 6 amperes, do jeito que está expresso na curva. Então, como é que a gente resolve esse problema? De cara, o que a gente pode fazer é aplicar a lei de Kirchhoff no circuito. Aplicando a lei de Kirchhoff no circuito, nós vamos ter E menos Rzinho I, que é a diferença de potencial em cima da resistência interna, menos Rzão I igual a 0. Isso significa que a nossa corrente, nesse caso, vai variar da forma E, que é a força eletromotriz, dividido por Rzão mais Rzinho. Bom, nosso problema fica razoavelmente tranquilo, simples, se nós simplesmente aplicarmos nessa expressão, que é representada exatamente pela curva que está no gráfico, em pelo menos 2 pontos diferentes. Então, com isso, a gente consegue achar quem é a força eletromotriz e quem é a resistência interna do circuito. Por exemplo, qual é a corrente para quando a resistência R, que é a resistência variável, é igual a 0? A resistência variável é igual a 0, a corrente é igual a 6. Então, de cara, a gente sabe que 6 é igual a força eletromotriz dividido pela resistência interna. Bom, pegando um outro ponto qualquer, por exemplo, a gente pode pegar R igual a 20, que está muito bem representado aqui no gráfico. Para R igual a 20, a corrente é igual a 2 amperes. Mas para R igual a 20, a corrente é igual a 2 amperes. Então, 2 amperes igual a força eletromotriz dividido por 20 mais Rzinho. Bem, duas expressões, duas incógnitas. Fica razoavelmente simples. Isso é, meu E é igual a 6Rzinho. Então, se eu passo essa expressão aqui embaixo para o outro lado, nós vamos ter 40 mais 2Rzinho igual a E, que é 6Rzinho. Isso implica que Rzinho é igual a 40 dividido por 4 isso é 10 ohms. Essa é a resistência interna. Ora, se a gente aplica a resistência interna na primeira expressão, a gente tem a FEM. Então, a nossa FEM vai ser igual a 6 vezes 10, isso é 60 volts. Com isso, a gente tem a força eletromotriz da bateria entregue ao circuito e a resistência interna do circuito. É isso.